informaram do direito, aliás, informaram da obrigação de dizer a verdade sobre os fatos que forem perguntados. Passo a palavra aos promotores de justiça. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutora Natália. Conta pra gente, começa contando como é que foi a investigação, as fases. Se for necessário, eu vou fazendo perguntas. Então, inicialmente eu vou falar que foi uma investigação com 37 termos de declaração, 116 imagens arrecadadas, uma investigação que durou 23 dias com todos esses elementos de informação, muitas provas técnicas, muitas análises de antena. Então, se você puder até me perguntar, eu vou dar um arcabouço inicial aqui, mas depois você vai me fazendo perguntas. O Diogo, ele é um professor de química, inteligente, estratégico, um pós-doutorado, ou doutorado, não sei ao certo, que é casado com a Érica. Há 8 anos aproximadamente ele se envolveu com a Letícia de forma extraconjugal. Aquilo que acredito eu que ele esperava ser um relacionamento rápido e temporário foi tomando uma proporção muito maior, até que em 2018, se eu não me engano, a Letícia engravidou e essa gravidez evoluiu de forma espontânea. A partir desse momento, a relação dos dois passou a ser uma relação mais próxima. Ele disse para a Letícia que teria se separado da Érica e estava só com ela. Para a Érica, para se ausentar, ele dizia que estava em campeonatos de pôquer, Brasil afora, que leva dentro de hotéis 7, 10, 15 dias, bem como ele dizia para ela que, em razão dos transtornos psicológicos e psiquiátricos, ele teria que dormir numa clínica, que apenas nessa clínica eram administrados remédios que o faziam dormir bem. Não havia remédios em casa que ele teria noites de sono tão satisfatória e revitalizante. E ela acreditava nessas mentiras. Para a Letícia, ele dizia que estava em campeonatos de pôquer também, bem como doenças da família, do pai e da mãe, que moram em Vitória, e irmã que mora nos Estados Unidos, e o pai tem câncer, e o pai faz tratamento nos Estados Unidos, e ele dava essas desculpas para se ausentar. Ele, com a Letícia, a gente viu nas conversas de WhatsApp que havia desejo sexual, sexo, relação de homem e mulher, e com a Érica era uma relação mais fraternal, um matrimônio, um vínculo mais familiar, bem como é compatível no depoimento dos dois uma ausência de relação sexual já há algum tempo. Então a Érica não fazia grandes cobranças de mulher para ele, ela aceitava essa vida, essa ausência dele. Já a Letícia fazia cobranças de mulher, bem como em conversas do WhatsApp fica claramente demonstrado que um grande problema dos dois é o que o Diogo nunca apresenta a Letícia, a família dele. Fica sempre inventando desculpa e nunca trata a Letícia como a verdadeira mulher, como ele tratava a Érica. Quando os pais do Diogo vinham para Campos, por exemplo, ficavam na casa da Érica, as festas de família quem frequentava era a Érica e não a Letícia. Até que a Letícia engravidou dessa vez. Essa gravidez ela foi evoluindo de forma com sucesso. Ele chegou no momento que 8 anos ele não tinha optado por ficar com a Letícia, e no momento que o Hugo nascesse, a vida estava impondo a ele uma decisão que em 8 anos ele não conseguia tomar na vida dele. Então a gente acredita que o problema de Diogo era o filho, não a Letícia, porque ele poderia matar a Letícia após o nascimento do filho. Mas não, ele optou por matar a Letícia grávida, porque a intenção maior, acredito eu, era eliminar a vida do Hugo. A família de Diogo se demonstrou uma família com valores éticos, padrões familiares, crenças, e ele teria que apresentar um filho extraconjugal também à família dele. Os amigos de Diogo também relataram um moralismo muito grande vindo dele. Então a gente acredita que tudo isso fez ele optar por Érica, por matar a Letícia e ficar com a Érica. Ele também teve comportamentos atípicos e desarmônicos com
De novo, vou pedir coragem, aperta todos e uma hora vai. Só por causa da luz, posso continuar? Pode continuar, vai lá. Na semana do crime, ele também tem comportamentos atípicos e desarmônicos com o que ele tem no ano de 2022. Segundo a máscara, que é o que eles chamam lá na faculdade, em 2022 ele foi presente, não apresentou o atestado até determinado dia do mês de maio, enquanto as aulas ainda estavam virtuais em razão da pandemia. Quando o IFE determinou o retorno às aulas presenciais, no primeiro dia ele já apresentou um atestado psiquiátrico e assim ele foi durante todo o ano de 2022. No dia 21 de dezembro, se eu não me engano, acabou o atestado dele e ele se apresentou, porém foi num dia que teve uma enchente muito grande em Campos, não teve aula no IFE. No dia 22, quando ele se apresentou, já não tinha mais aula no IFE. Ele voltou a se apresentar no IFE no dia 31 de janeiro, dia 30, eu acho, de janeiro, no dia 31 retornaram as aulas dele, e aí ele, se eu não me engano, aí do dia 30 de janeiro até o dia do crime, ele deveria, a grade dele dar aula eram 9 aulas, alguma coisa aí que 4 aulas ele foi, 3 ele faltou, e exatamente na semana do crime, o crime foi numa quinta-feira. Na terça-feira era para ele estar na faculdade às 16h10, se eu não me engano, era o início da aula dele. Ele chegou na faculdade às 11h52 da manhã, ele ficou lá, se ele ficou ou não ficou, não sei, mas ele fez questão de bater ponto, de se mostrar presente durante 4 horas dentro da faculdade, injustificadamente, sem falar o que estava fazendo lá dentro. Na quarta-feira, véspera do crime, não era dia dele estar na faculdade, e ele fez questão de bater ponto às 15h52, mais ou menos, ficando lá até às 19h06 aproximadamente, de forma injustificada. Não se sabe o que ele ficou fazendo lá dentro. Isso porque, segundo o depoimento do Gabriel, eles já estavam tentando matar a Letícia desde o início da semana. Então era necessário que ele criasse esse álibi de estar presente na faculdade de forma comprovada desde o início, desde quando iniciaram as tentativas. Ele saiu da faculdade e foi para uma casa de pôquer que ele nunca tinha ido antes, fez questão de estar presente nessa casa de pôquer, ganhou o campeonato de pôquer desse dia, tem foto no Instagram, demonstrando uma sensatez para ganhar um campeonato de pôquer. Ele tem que estar extremamente concentrado no jogo e ter bastante estratégia para isso. E o fato da Letícia estar sendo morta naquele momento não o abalou emocionalmente. Ele teve sucesso nesse momento. No dia do crime, na quinta-feira, ele chegou atrasado na faculdade, mas ele foi. E segundo uma testemunha que estava na sala dos professores no momento em que ele pegou as coisas dele para sair, ele não demonstrou nenhuma tristeza nesse momento, nenhum abalo emocional, e ele recebeu a notícia de que o filho dele tinha sido assassinado, bem como a Letícia, e ele não chorava nesse momento, segundo essa testemunha. Ele saiu, segundo o Gabriel recebeu os R$5.000 enviados por ele através de um carro preto, que ele acredita ser Uber, na rua do Convento aqui nessa cidade, e acredito eu que ele tenha ido lá para o Hospital Ferreira Machado. Os policiais militares conduziram ele para um 34. E por que esses policiais militares conduziram ele para um 34? Porque não tem por que você conduzir um ente familiar. A gente opta, inclusive, por não ouvir ente familiar nem no dia do crime, nem após o crime, nem 2 dias após o crime, pelo abalo emocional, psicológico que a pessoa está passando. Mas ele demonstrava tanta frieza e tanta falta de abalo emocional que os policiais militares desconfiaram dessa conduta dele e o conduziram a um 34. O delegado que estava de plantão, o doutor Henrique, também me relata a mesma coisa, que conversando com o Diogo no momento que ele foi conduzido para um 34, ele não demonstra nenhuma tristeza pela perda da Letícia e pela perda do filho. Toda essa desconfiança suspeita, graças a Deus, fazem com que os policiais e o delegado optem por apreender o celular de Diogo nesse dia. Graças a Deus também, os policiais, eles têm expertise, eles colocaram esse celular imediatamente no modo avião. E por que eu digo isso agora? Porque após a quebra de sigilo judicialmente deferida,
nós enviamos ofício à Apple e a Apple respondeu que já não tinha mais nenhum dado armazenado no iCloud de Diogo. E ele, mexendo no celular dele, após o crime, no dia do crime, existem pesquisas de como resetar o iPhone, de como resetar o iCloud. E após ser liberado da delegacia, certamente ele fez isso, porque ele entrou no computador dele, a gente consegue botar nosso login, nossa senha e acessar nosso iCloud e resetar tudo que a gente quiser. E isso foi feito porque a Apple respondeu que não tinha mais nada armazenado, mas nós não tiramos o celular do modo avião. E quando a gente apreende, imediatamente coloca no modo avião, ele pode apagar na Apple, no iCloud, que tudo que está no celular permanece. Então nós temos os dados armazenados no celular. Eu também tive com o Diogo uma próxima, num dia que nós fomos apreender o passaporte na casa dele, determinado judicialmente. Sentado na minha frente, ele também não demonstrou nenhum abalo, nenhuma tristeza pela perda desses entes. Sempre muito frio. Na oitiva que foi feita e na cariação no Ministério Público, ele também não demonstra tristeza e nenhum abalo. E perguntas. Entendi, tá? Eu já estou querendo fazer, mas estava bom o depoimento. Vamos lá. O crime aconteceu, o vídeo circulou em Campos dos Goitacazes, todo mundo já estava vendo o que estava acontecendo. Polícia Militar no hospital. Primeira reação dos policiais, no caso, uma das primeiras ali, foi justamente conduzir o Diogo ali para a delegacia. Sim. Na ocasião, eles acreditaram ali a atitude dele suspeita, foi isso que você relatou? Sim, os policiais militares o conduziram para a delegacia porque ele não demonstrava tristeza e sofrimento por estar perdendo uma mulher e um filho. Entendi. E que, na verdade, isso não seria uma praxe, né? No caso, levar familiares para a Não, delegacia. isso não ocorre. A gente só ouve familiar depois, inclusive no celular do Diogo. No dia do crime, após o crime, ele ainda troca uma brincadeira com um amigo dele, jogador de pôquer. Entendi. Brincadeira que você faz meme, alguma coisa do tipo? Sim, o amigo dele perguntou alguma coisa de restaurante e eles responderam, e ele respondeu uma brincadeira. Entendi. Isso está nos autos. Tá ótimo. No primeiro depoimento dele, ele confirmou que ele ainda tinha ali um relacionamento com a Érica ou não? No primeiro depoimento dele, ele negou que tinha um relacionamento com a Érica, inclusive Érica disse que ele pediu para que Érica mentisse quando ela fosse depor a delegacia, dizendo que não havia relacionamento. A Érica foi chamada para ser ouvida. No primeiro momento ela mentiu. No primeiro momento ela mentiu, dizendo que não tinha nenhuma relação matrimonial com o Diogo, já estavam separados e tudo mais, mas depois ela resolveu falar a verdade e disse que naquele primeiro depoimento ela mentiu a pedido dele. Entendi. Pois bem, iniciada ali a investigação, né, que a senhora acaba chamando de primeira fase, em determinado momento, parece que é o réu Dyson, ele aparece na delegacia e confessa os fatos, é isso? Ele confessa os fatos de forma dando a versão mais benéfica um pouco. Ele confessa parcialmente a verdade. Sim. Porque ele não coloca o Fabiano Pepe na cena do crime e ele diz que foi um menor. Entendi. Ele diz que ele está na moto, ele diz que ele estava conduzindo, mas que não foi ele que atirou e que esse atirador ele era um menor que ele não sabia identificar. Entendi. Basicamente o seguinte, ele botou o dele na reta, mas ele não quis botar mais de ninguém na reta. Isso com medo da facção. O Dyson ele é tido na comunidade com disposição e ele sabia, o Dyson sabe que ele sabia que ele poderia morrer se ele botasse o Fabiano na pedra. Entendi. Dada a repercussão que aconteceu no caso, a senhora sabe dizer se isso foi um dos motivos que o levou aí até a delegacia? Sim. Ele viu que foi de extrema repercussão o caso. Hoje em dia todo mundo tem um celular e acesso à internet, todas as redes sociais, todos os perfis do Instagram de publicidade, de imprensa e de notícias relatavam esse fato e ele teria que se apresentar porque senão ele morreria pela comunidade. Entendi. Ele confirmou que ia receber R$5.000 pelo serviço. Que recebeu. Recebeu, tá? Que recebeu. Mas
pela confissão dele, ele não tratava diretamente com o mandante, correto? Não, existia o interlocutor Gabriel, ele tratava com o Gabriel. Gabriel interlocutor. Isso, quando na delegacia ele disse que o Gabriel mexia com eventos, que a foto do perfil do WhatsApp do Gabriel era um livro preto, uma bíblia preta com letras brancas. Ele sabia quem era o Gabriel e o número do Gabriel, mas ele não queria dar pra gente. E aí nós partimos para o Ururaí, no clube lá que ele fazia eventos, e em diligências de campo vimos quem era o Gabriel, que tinha uma foto de um livro preto com escritas brancas, e chegamos no Gabriel, e que trabalhava com eventos, e chegamos no Gabriel. Entendi. Aí depois ele reconheceu a foto, foi Depois isso? ele reconheceu que aquele que era o Gabriel, a que ele citava no termo de declaração. Tá ótimo. Em relação ao Fabiano, aconteceu alguma coisa nesse dia? Um pouco Coincidência. antes? Graças a Deus, só coisa boa. Eu estava ali na delegacia, acho que isso foi no sábado. Eu passo pelo balcão, me aborda um policial do BPRV querendo falar comigo. Eu até fiquei meio chateada porque ele estava vendo toda aquela correria, toda aquela confusão que a gente estava passando, mas fui dar atenção. Falei, oi. E ele falou assim, esse cara está aqui por quê? Eu expliquei o que estava acontecendo, ele falou assim, eu abordei esse cara ontem, na quinta-feira, no dia do crime, às tantas horas, na estrada tal, e a estrada tal é a estrada do ceramista, ali com carvão, que é um atalho que existe entre a comunidade de Ururaí e a Chatuba e o local onde o crime ocorreu. Se você não quiser ir para a BR, você pode ir por essa estrada de chão que existe ali para cortar da BR, ali para Goitacazes e Farol de São Tomé. Ele abordou os dois juntos no carro, ele tinha, graças a Deus, ele tinha a foto dos dois abordados, o Pepe estava com a bermuda, a mesma bermuda que ele estava nas imagens no dia do crime, e ele tinha a qualificação dos dois abordados. E ele me deu essa qualificação dos dois abordados, ele fez uma revista do carro, não havia nada de ilícito, ele consultou as duas pessoas, não havia mandado de prisão pendente, não tinha por que ele conduzir os dois à delegacia, aparentemente ali uma situação que poderia ser liberada no local, e ele liberou esses dois. Com a qualificação do Fabiano é que a gente chega nele. E o Fabiano habilita uma linha telefônica no dia 25 de fevereiro, exatamente na data que o Gabriel disse que começaram as tratativas do Diogo com ele para a prática do crime. Então acreditamos que o Fabiano já habilitou essa linha com essa finalidade. No dia do crime e ali na semana, ele passa muito tempo com o telefone desligado, e a gente acredita que ele passa exatamente para ele não nos emitir provas, e quem estava em contato com o Gabriel era o Dyson. Então quem precisava ficar com o telefone ligado era o Dyson para se comunicar com o Gabriel, e a antena do Dyson realmente no dia do crime bate nas imediações. Entendi. E só para esclarecer, essa abordagem que o policial se referiu foi algumas horas antes do crime, perto do local. 3 horas antes do crime, ali no caminho. Entendi. O Dyson, ele chega a mencionar se as mensagens relacionadas a como era a pessoa, o carro que ela usava, o local, O Gabriel diz que o Diogo... ou não? O Gabriel diz que o Diogo mandou para ele a foto do carro que a Letícia estaria, que tem a logomarca da empresa que ela trabalha, a foto do crachá da Letícia, que tem a imagem da Letícia, e o Dyson diz que essas mensagens chegavam para ele de forma encaminhada pelo WhatsApp, com aquele logo do encaminhado e não diretamente enviada pelo próprio Gabriel. Entendi. Vocês chegaram a analisar, a partir da confissão do Gabriel, semelhanças ali entre o relato, né? Porque, como a senhora acabou relatando, eles já estavam há alguns dias tentando matar a Letícia, né? De uma forma ali que possibilitasse, enfim, impunidade, consumação, o que fosse. Parece que tinha um contato entre eles, uma dinâmica que as antenas, ligações, demonstrou, corroborou isso. Correto? Entre quem? Do Dyson, do Gabriel, enfim,
naqueles dias do crime, tem uma parte do relatório. Sim, Tem a uma antena área do Dyson bate no local do crime. Entendi, mas alguns dias antes, por exemplo, a Letícia não saiu à tarde para ir no trabalho. Sim, também batem. E quem pode falar tudo acerca de antena, azimuth, latitude, ligações recebidas, efetuadas, completadas, não completadas, é o policial civil Bruno, que é o nosso analista de... Entendi, ele que domina essa parte? Exato. Certo. Tá. Depois eu vou fazer um requerimento de ouvir como testemunha referida no policial. Acredito até que esteja como testemunha da defesa, de alguma das defesas. O policial E civil. o delegado que recebeu o Diogo na delegacia. Entendi. Aí no segundo cenário, a Érica já confirmou a situação, né, de que ela tinha mentido na primeira vez, Sim. a mando do Diogo. Sim. Ela tinha ciência da situação com a Letícia ou não? Ela disse que não. Entendi. Ela chegou a falar que se desconfiava, mas não sabia quem era a pessoa, ou você não lembra? Ai, não lembro. Entendi. Sobre a parte relacionada ao dinheiro, né? A senhora lembra-se durante a investigação alguma testemunha referiu que teria emprestado, não lembro se foi um dia antes, alguns dias antes do crime, 30 mil reais ao Diogo? Sim, em dinheiro no dia do crime. Em espécie. 5 mil eram dos executores. Seriam dos executores. Sim, segundo o Gabriel, ele recebeu 5 mil e mandou por um Uber para o Dyson. E o Gabriel parece que, segundo o relato que ele fala, ele estava passando ali, o filho dele precisava de uma cirurgia. A senhora lembra desse detalhe? Diz o Gabriel, que ele tem todos os filhos dele têm algum tipo de necessidade especial e que estava na internet a vaquinha, existe um site que já é próprio de fazer vaquinha e arrecadação de valores, e aí o Diogo cruzou com ele, acho que na Avenida Pilinca ali, e pediu o telefone dele, que estava precisando fazer um serviço, se ele não matasse uma pessoa, que ele acabaria... Não, na verdade pediu como forma de ajudar. E depois, em conversas do WhatsApp, falou que estava precisando matar uma pessoa, que se ele não matasse essa pessoa, ele acabaria com a própria vida dele, e começou a encomendar o crime. Entendi. Você lembra se o valor da cirurgia que o filho dele precisava era 25 mil reais? Era alguma coisa em torno de 20 e poucos mil reais, sim. Entendi. É só por causa do valor 30 mil, 25 mil, aí fica na minha cabeça. A senhora lembra se... Como é que ficou essa situação da entrega do dinheiro? Foi um valor em espécie? Parece que... Segundo o Gabriel, ele pegou esse volume e já passou por um outro Uber levar para o Dyson, lá em Ururaí, mas que ele acabou que não ficou com valor nenhum. Entendi. E só para esclarecer, quando a gente fala Uber, a gente acaba não sei se é com certeza se é Uber, se é um... Não, porque segundo o Gabriel, ele não chamou por dentro do aplicativo. Ele foi num grupo de WhatsApp, pediu um contato de alguém e esse alguém ele contatou e veio. Entendi. O Diogo, às vezes, o que ele foi ouvido, né, ao longo do procedimento, assim, tirando a primeira vez, em seguida, né, que essa investigação ela durou 20 e poucos dias, não foi? O Diogo estava assistido por advogado, tinha advogados com ele? Apenas no dia que ele foi, no dia do crime, né, que os policiais militares levaram ele para a delegacia, que ele não tinha advogado, e quando eu aprendi o passaporte dele, que ele foi à delegacia também, ele não estava com advogado, mas também não foi colhido nenhum termo de declaração nesse momento. Mas em outras ocasiões ele estava com advogado ali. Não só com um, mas com esses três que estão aqui. Entendi. Se os advogados quisessem, poderiam ter requerido medidas à época. Acredito que sim. Entendi. Então tá, satisfeito. Boa tarde. Boa tarde. A senhora chegou no João Gabriel, que seria o dono da motocicleta, de que forma? A senhora se recorda? Foi através da análise das imagens? Vou pensar de que forma nós chegamos no João Gabriel.
Eu acho que foram diligências de campo mesmo, de informação, porque a gente não saiu de dentro de Ururaí. Policiais civis e militares ficaram lá dentro de Ururaí o tempo inteiro. E aí o João Gabriel foi para a delegacia, reconheceu a moto dele na cena do crime, disse que realmente era a moto dele, disse que o Dyson é um conhecido dele de infância, disse que a moto dele estava parada na rua, na calçada, com a chave da ignição, e que Dyson pegou essa moto dele e que ele não sabia que era para a prática do crime e não devolveu a moto, e ele também não foi à delegacia fazer registro de ocorrência acerca dessa subtração. Entendeu? Então ele afirmou que o Dyson é que estaria na posse da moto no momento. Sim, que Dyson que pegou a moto. Uma pergunta aqui, na verdade, até que eu fiquei de fazer, quando parece que, segundo foi narrado aqui, essas comunicações eram feitas em sua maioria WhatsApp, né? Ligações de WhatsApp, mensagens de WhatsApp. Essas comunicações que você diz, a conversa entre Gabriel e Dyson? Diogo. Sim. Entendi. Segundo Gabriel, 99% foi pelo WhatsApp e uma vez eles se falaram pelo Telegram que o WhatsApp não estava funcionando, estava sem sinal, alguma coisa assim. Quando, enfim, a Polícia Civil, o juízo, tentou ir atrás do histórico do WhatsApp, encontraram alguma coisa? O WhatsApp não armazena. Entendi. Apenas se tiver interceptado. Entendi. Então, de nenhum deles foi possível colher a partir do WhatsApp. E o histórico do iCloud, como a senhora relatou, já estava apagado. Resetado, segundo resposta da Apple. Entendi. A senhora começou narrando um cenário, né, do relacionamento do Diogo com a Érica e o do Diogo com a Letícia, como se fossem relações paralelas, né, relacionamentos paralelos em que uma não necessariamente saberia da outra, né? A senhora chegou nessa conclusão a partir da oitiva das testemunhas que eram parentes da Letícia? Mas também pelo WhatsApp. Também pelo WhatsApp, sim. Análise de conversas entre conversas de WhatsApp. E também tem uma amiga, parente e amiga da Letícia, como testemunha aí, que também presta declarações nesse sentido. Isso que eu queria saber. A respeito da declaração dessa menina, ela relata que a Letícia teria um relacionamento abusivo com o Diogo, correto? Então, se eu não me engano, ela narra que uma vez eles brigaram, inclusive os vizinhos chamaram a polícia porque ouviram os barulhos e ele tinha agredido a Letícia, mas que o Diogo a Letícia já não falava mais muitas coisas do relacionamento dela com o Diogo para essa amiga, já com vergonha de tudo que ela passava com o Diogo, e o Diogo tentava muito afastar a Letícia, tanto dela quanto de qualquer amiga socialmente com que ela se relacionava. Essa amiga ainda tinha contato próximo com a Letícia? Também tinha contato. Da minha parte. Assistente de acusação, tem perguntas? Sim, vamos. Só uma. Doutora, boa tarde. Boa tarde. A senhora sabe me informar, eu sei que está nos autos, mas eu preciso que a senhora diga, a empresa dos netos do Shopping Boulevard estava em nome da Érica, estava em nome do Só se eu olhar o cartão do a senhora se CNPJ. a senhora não se recorda. Não recordo. Não se recorda. Mas sei que quem administrava lá a empresa era a Érica. Ela, em algum momento, ela falava que ela era sócia ou só administrava? Ela, lá na delegacia, Isso. ela falava que ela tomava conta. Sim. Chegou você sabe dizer se em algum momento da investigação foi apurado a informação acerca de que a Letícia também chegou a ter contato com essa loja e até esta loja? Sim, parece que uma vez o Diogo não estava em Campos e ela teve que ir lá receber uma determinada mercadoria. Sim.
o valor que foi que o Diogo pegou no dia do crime, Certo. na parte da tarde com o senhor Milton, Certo. esses valores foram encontrados? Não, nenhum valor foi arrecadado e apreendido. Certo. Deixa eu só ver aqui mais uma coisa. Foram ouvidos em sede policial algumas pessoas de afinidade do Diogo, Sim. amigos dele, né? Algum deles sabia da existência da Letícia e como que era, como eles tinham conhecimento, a visão da Letícia para eles era em que sentido? Não, o pai e a mãe nunca souberam da Letícia. Sim. E amigos? Amigos, um amigo já cruzou com a Letícia. Há uns anos atrás, o Diogo tinha e ele abriu uma casa de pôquer aqui em Campos. Sim. Aí tem amigos que algumas vezes viu a Letícia nessa casa de pôquer, mas sempre souberam que o Diogo era casado com a Érica. Sim. Algum desses amigos, além de ver o Diogo com a Letícia, algum deles sabiam que a Letícia tinha um relacionamento extraconjugal com ele? Sabia. Sabia? Certo. Só mais um detalhe. Bom, uma pergunta técnica, a senhora como delegada de polícia, bacharel em Direito. Na ação penal nós temos que ter justa causa, Sim. certo? A materialidade já está configurada, nós infelizmente temos aí a perda da Letícia e do Hugo. Em relação à autoria, a segunda parte da justa causa, a senhora poderia descrever, superficialmente, um resumo do que se constata a autoria de cada um dos autores? Um resumo? Como que a gente chega na autoria? Isso. Então, com relação ao Diogo, a análise é de todo o cenário em que o fato está envolvido. O Diogo não apresenta abalo emocional no dia do crime, motivo pelo qual ele é conduzido à delegacia. O celular de Diogo, no celular de Diogo existem pesquisas de como resetar o iPhone, como resetar o iCloud. A Apple me responde que realmente tudo que estava ali foi resetado. Eu acho que qualquer ser humano que perde um ente querido não se preocupa em resetar informações de telefone por motivo algum. Ele apresenta comportamento completamente antagônico na semana do crime com relação ao ano de 2022. Nessa gravidez, ele não compra nada para o filho. O apartamento que eles alugam, segundo a corretora da imobiliária, quem negocia todo o apartamento é a Letícia. A conversa de WhatsApp dela é toda com a Letícia. Apenas no dia que ela foi entregar a chave é que o Diogo estava ao lado da Letícia. Quem pagou tudo a essa corretora foi a Letícia. Bom, tudo isso que eu já falei aqui corrobora a confissão do Dyson e do Gabriel. A participação do Gabriel está confessada, né? Não preciso te falar da justa causa que você me perguntou. O Pepe, o Fabiano, também está configurado no termo de declaração do policial militar, nas imagens, na bermuda. O Pepe que a senhora se refere é o Fabiano. Ok. Já está materializado nas imagens que mostram ele atirando na bermuda que ele foi abordado 3 horas antes do crime, no local do crime, na coincidência dele habilitar o telefone exatamente no dia 25 de fevereiro, na coincidência dele deixar o telefone desligado nesses horários durante a semana em que esse crime estava tentando ser executado. Certo. O policial civil especializado na análise que a senhora mencionou, Certo. no caso é o Bruno Viana? Bruno Soares Viana. Bruno Soares Viana, tá certo. Deixa eu ver se tem só mais uma coisa aqui, só um minutinho. Doutora, você tem mais alguma pergunta? O tal Uber, né, que a gente não sabe se realmente é Uber, mas é que era o motorista que fazia toda a ligação. Ele em sede policial, ele confirma a informação. Não, o Uber não foi ouvido, a gente ouviu. Não, tem um outro Uber aqui que é próximo do Dyson. Sim. Então, qual o relato dele em sede policial em relação do contato que teve com o Dyson? Resumidamente. Que o Dyson ligou para ele, solicitou uma viagem, mas que ele estava ocupado no centro, não poderia ir ao Ururaí. E aí ele também tinha um encontro com uma menina que ele estava ficando, que eles comeram uma pizza e que ele não quis atender o Dyson. Entendi. Os pais do Diogo, Sim. em sede policial,
eles relataram alguma patologia, algum problema com doença de câncer, alguma coisa nesse sentido? O pai do Diogo? Então, parece que ele teve um problema com os Estados Unidos, realmente ficou internado quando voltou para o Brasil, ou lá, não estou me lembrando muito, mas câncer não. Câncer não. Câncer não. Certo. Alguma pergunta, doutora? Eu estou satisfeito, muito obrigado. Tá, doutora? Nada. Senhores, antes de eu passar a palavra à defesa aqui, eu vou só propor uma reconfiguração aqui, porque é necessário que o microfone permaneça uma com o Ministério Público. E aí os senhores, como são 4 acusados, eu vou pedir que permaneça um da defesa de cada um da bancada, para que tenham acesso ao microfone, enquanto o pessoal da informática consegue uma extensão para a gente. Então eu vou pedir para que dos doutores que estão pelo Deison permaneça um aí da bancada e que da defesa do Diogo venha e a defesa do Gabriel também. Que aí os senhores permanecem com acesso ao microfone livre ali. Fernanda, então só levar uma cadeira. Tem que botar mais uma cadeira colocada lá. Oi? Não entendi. Vai ficar aqui com os senhores? Não, sim, o primeiro que eu pedi, o restante pode ter.